Vamos falar de TX-ID agora, para ver se dá tempo. Dá. Vamos lá. O TX-ID é o cara responsável pela programação segmentada. Tá? Então, de uma forma direta, uma rede TV, que ela tem ali uma rede de TV que tem uma cabeça de rede e as afiliadas, né? O funcionamento típico delas que a programação ali entre a cabeça de rede e as afiliadas tem o que é no local, o que a gente chama de nacional. Com a programação segmentada, a gente meio que pode quebrar isso, porque a afiliada vai poder dividir esse sinal dela também até de forma regionalizada, né? O que é o TX-ID? Ele é como se fosse uma marca d'água dentro do sinal que está sendo transmitido, tá? Ele usa uma tecnologia chamada de TS-BSS, né? Mas para nós o que é melhor entendimento o TX-ID é uma marca d'água. Ele vai ali, ele bota uma marca que identifica cada transmissor. A inserção do TX-ID é aonde? Ela vai no importante preâmbulo que a gente aprendeu lá. Então, o preâmbulo ele é o pai de todas as informações. O receptor que não recebeu o preâmbulo, ele não consegue fazer mais nada, porque ele não sabe nem a que TX-ID ele pertence. Ela tem uma forte relação com o LDM, obviamente, como a gente deve imaginar, né? Porque como eu posso fazer o Enhanced Layer e o Core Layer, então, eu posso, inclusive, dedicar TX-IDs dentro de cores diferentes, para poder fazer uma segmentação. Aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte, a quantidade de TX-IDs que eu posso ter. Tá? Se eu estiver trabalhando no modo de FFT de 8K, eu vou ter 8.091. Se eu estiver em 16K, 16.000. E 32K até 32.000 TX-IDs. Então, as possibilidades de TX-ID, tá? Isso vai mudar com a quantidade do modo que eu tenho ali. No Brasil, a gente está estipulando que o valor máximo em dB da potência da minha marca d'água, ela seja de 24 dB. Dentro da norma, a intensidade do sinal do TX-ID ele pode ir de 9 a 45 dB. Tá? O valor mais comum e utilizado, que está lá no Canadá, é um valor de 30 dB. Mas no Brasil a gente está estipulando em 24. Tá? Dessa forma, ele não interfere na recepção do preâmbulo também e garante que o receptor consegue detectar o TX-ID a partir desses 24 dB aí. A gente está estipulando também que a quantidade máxima de TX identificáveis vai ficar com 8.191, ou seja, é como se eu tivesse sempre com a FFT de 8K, tá? E aí eu vou fazer simplesmente amostras desse sinal quando eu estiver em 16 ou em 32. Mas eu vou identificar 8.191 TX, que é um número enorme, né? Aqui é só repetindo a mesma informação. Vamos entender melhor o funcionamento do TX-ID, tá bom? Então, um exemplo bem prático, fazendo uma segmentação geográfica. Eu tenho dois transmissores, o TX-A ele tem o TX-ID 1 e o TX-B tem o TX-ID 2. Então, quando eu transmito conteúdos diferentes, e eu tenho uma área aqui de intersecção, como é que faz para o receptor entender para quem que ele deve decodificar, né? Ele deve estimar o seguinte, o valor maior em dB do TX-ID. Ou seja, eu quero que o TX predominante, o TX-ID predominante, seja o TX-ID 1. Então, eu vou deixar a minha impressão, a minha marca d'água. Lembra que ela pode ir de 9 a 42?
Eu vou deixar essa marca d'água com 25 dB, que é o que a gente estipulou lá. Então, todos os receptores que captarem o TXID de 25 dB, eles vão entender que eles são do TXID 1. Os caras que estão aqui na zona do TXID 2, eles vão... É óbvio, né, que a capacidade do nível de marca d'água do TXID 1 aqui não chega, então eles vão identificar todo mundo como sendo pertencente a essa área aqui de TX2. Eu quero trocar e fazer com que agora o TXID2 seja o preponderante em maior áreas, é só eu dar maior sinal, né, na minha marca d'água do que o que eu estou dando para o TXID1. É quase como se fosse assim, né? Você reduz a potência de marca d'água do TXID1 para o TXID2 se sobrepor, e aí os receptores passam a entender ele como preponderante. Aqui tem um exemplo numérico do que eu estou falando. Então, se o TX1 sai com 30 dB, né, e o TX2 com 20, a hora que eu quero inverter isso para que o TX2 seja, aliás, que o TX1 seja preponderante, o que eu tenho que fazer? Basta que eu diminua o valor de marca d'água do outro TXID. Aí a gente vai fazer a troca de preponderância ali. Um resuminho técnico aqui para a gente entender o que foi falado, né? Então, a potência do transmissor em watts, no exemplo típico, vai de 1 kg em 60 dBm. A gente vai ter um dB relativo do TXID de até 24 dB. E a ligação entre eles é sempre do transmissor com a marca d'água mais forte e vice-versa. Para a segmentação geográfica, a viabilização disso vai ser feito em um conjunto do TXID com as PLPs. A PLP ela vai praticamente se tornar um túnel lógico de programação que eu estou levando para cada local. Aqui eu queria mostrar para vocês uma coisa, que é sobre o DAI, a diferença do DAI para segmentação geográfica, tá? Não misturem as duas coisas. Segmentação geográfica não é DAI. Então, aqui, essa tela está mostrando o seguinte para nós. A gente tem um conteúdo, está passando a novela, eu tenho um break aqui. Durante esse comercial, eu tenho o tempo do comercial padrão ali. Vai passar a margarina, a Qualy e a Sadia. O que é o DAI? O DAI é eu poder entregar conteúdos específicos para o quê? Para perfis específicos. E para isso eu preciso de internet. Eu preciso estar conectado, porque como é que eu vou saber quem é o cliente que está me assistindo que tem o perfil de gostar da Coca-Cola, que tem o perfil de gostar de M&M, que tem o perfil de McDonald's? Só se eu tiver o login desse cliente, tá? Na segmentação geográfica, a segmentação é feita por onde? Eu faço a segmentação por bairro, por área. Eu não tenho o perfil da pessoa, mas eu tenho o perfil do bairro, do conjunto. Agora, eu não tenho a necessidade de conexão IP, né? Eu vou conseguir fazer a entrega de conteúdos diferentes, regionalizados, mas olhando para regiões. Regionalizado, região. O DAI vai entregar em cima do perfil. O DAI, como eu tenho, ou pressupõe-se que eu tenha, né, o login daquela pessoa e o hábito de consumo dela, eu sei idade, sexo, tudo. Aqui eu sei na região, que é uma região mais rica, uma região mais pobre, e isso ou aquilo outro. Então, é por região. Então, segmentação geográfica, o fundamento da segmentação geográfica é fazer por região, tá? Aqui é bem interessante essa figura, porque a gente vai ver que a PLP, o core, como ele é mais robusto, ele pode chegar
em todas as regiões, e o Enhanced Layer eu vou poder segmentar, né, por transmissor. Vamos pensar na segmentação geográfica, onde eu tenha o mesmo conteúdo e quero entregar comerciais diferentes. Então, como é a minha produção? Eu vou produzir uma PLP com um programa, que no nosso caso é o futebol. Então, PLP1 é o futebol. A PLP2, eu vou ter um comercial 1, que no nosso caso é da Coca-Cola, e a PLP3 vai ter o comercial 2, que no nosso caso é um sabonete lá. Então, quando eu transmitir, o TX-ID1 e o TX-ID2 vão entregar a PLP1 como conteúdo. Só que na hora do intervalo, a área de PLP2 coberta pelo TX-ID1 vai entregar Coca-Cola e a área do TX2 vai entregar a PLP3, que é o sabonete ali, tá? Como é que isso vai funcionar, então? Olha só. No vermelho, todo mundo recebe o mesmo conteúdo, que é a PLP1 vai ver futebol. Quem está na área do TX-ID2, que recebe o PLP2, está coberto e vai ter comerciais de Coca, e no caso aqui entrou a cerveja. O PLP3, que está preso dentro dessa outra área aqui, vai entregar o sabonete e um boticário. Então, isso aqui são estudos de regiões, não são estudos de perfis. Tudo bem? Sabiam disso? Tá tranquilo aqui? Entenderam as diferenças? Legal. Beleza. Então, segmentação geográfica a comercialização é por zona, né? Zona Norte, Zona Sul, região Norte e região Sul. Tá? E aí, como eu prometi para vocês, eu queria que vocês olhassem agora no finalzinho como é que o receptor vai trabalhar com tudo isso que a gente preparou, né? Como é que sai no final das contas lá os aplicativos, né? Essa aqui é uma tabela da norma, uma tabela não, um gráfico da norma, onde ele mostra para nós o link map table, né? Aí tem as nossas tabelas específicas aqui. A Band é a Broadcast App Manifest Table. Essa tabela é a que diz para o receptor quantos apps estão dentro daquela região, né, e que vão ser montados. Depois, dentro dela tem uma ban que é a Bootstrap App Manifest. Essa aqui ela ajuda muito o receptor a montar todos os serviços que estão sendo entregues pela Band. Depois eu tenho uma TBSAT, que ela mostra para mim qual que é o melhor transmissor dentro de uma área, e a BALD, que é a Broadcast App Location, ou seja, ela faz a descrição de todos os apps daquela localização. Tem o passo a passo, tá? Mas eu vou explicar para vocês que eu acho importante. O que vai acontecer? Como eu sou um sistema de MIMO, o meu tuner vai ter horizontal e vertical. E ele vai pegar uma lista de frequências, que são as frequências dos transmissores canais físicos, certo? Isso tudo vai vir em banda base e eu tenho que extrair essa banda base. Essa banda base, ela vai chegar na forma do middleware para o tuner, né? Entregando PLPs ativas. Essas PLPs ativas, o que elas vão fazer? Como eu tenho o Bootstrap, tá vendo aqui, ó, preâmbulo e Bootstrap que a gente aprendeu, a hora que, ainda em RF String, o receptor recebe isso, ele é capaz de ler as principais tabelas do sistema, começar a fazer um parser dessas tabelas, aonde dentro do middleware eu vou fazer todo um gerenciamento daquelas sinalizações do que é a BANT, do que é a LMT, do que é o TBSAT, e começar a montar o meu mapa de canais.
Quando todo esse mapa de canais está pronto, eu tenho agora um catálogo de apps. E os apps da região, né, que foram pegos lá ainda dentro da lista de frequências, é que vão ser entregues para o receptor. Tá? Então, para formar todo esse leque aqui de apps que a gente está vendo, eles foram extraídos de onde? Dessa sinalização das tabelas, principalmente, né, da LMT e da Band, que disseram quais eram os apps que iriam ser formados. Tudo aquilo que a gente aprendeu aqui durante o curso hoje é para garantir que o preâmbulo, como eu tinha dito, né, e o bootstrap cheguem com uma capacidade de ser capturados pelo tuner do receptor para poder formar o nosso catálogo de apps aqui. Tudo isso que eu expliquei para vocês, aquele passo a passo lá, do 1 ao 11, eu deixei na apostila descritinho de forma tranquila.